nosso Senhor Jesus Cristo seja suficiente na sua vida, na vida da sua família, na vida de todos aqueles que você deseja o bem, mas não basta apenas desejar o bem, é muito importante desejar a paz do Senhor Jesus Cristo e que Ele também seja abundante nessas vidas. É muito bom aprender da palavra do Senhor, é muito bom conhecer mais do Senhor, porque conhecendo mais do Senhor, a gente conhece também a nós mesmos, porque o Espírito Santo nos faz lembrar quem somos, quem Ele é e quem nós somos. Então vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele, porque Deus tem coisas maravilhosas para nos ensinar, ministrar aos nossos corações a respeito de quem Ele é e de quem nós somos. Feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo, Pai amado e querido Deus, obrigado Jesus, obrigado por falar conosco, obrigado por ser tão presente nas nossas vidas, obrigado porque as Tuas palavras são palavras de vida eterna, obrigado porque quanto mais conhecemos do Senhor, através das Escrituras, Senhor, mais temos paz com Deus, paz com os outros, e isso nos dá forças a viver em um mundo tão tenebroso, um mundo que parece que está tudo de cabeça para baixo, as pessoas estão confusas. Então abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos, por meio da Tua palavra, sermos orientados por Ti e discernir o que é certo do que é errado. Nós Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos por este alimento, pois alimenta as nossas almas, já que são palavras para a eternidade. Bendizemos o Teu santo nome, pois oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 11 e 12. E já quero começar com a seguinte pergunta: se Deus, naquele grande dia, se aquele grande dia, na verdade, fosse hoje, e você estivesse face a face com Deus, olhando para Ele, olhando nos olhos, e Ele perguntasse para você: por que eu devo deixar você entrar na eternidade, no gozo eterno, na glória eterna? Qual seria a sua resposta? Eita, que pergunta, hein? Já começar com essa pergunta, já mexe com os nossos sentimentos. Com certeza, algumas pessoas irão dizer: porque eu sou uma boa pessoa, porque eu não faço nada de errado, e se eu faço alguma coisa errada, eu peço logo perdão, eu faço coisas boas, ou algumas pessoas também irão listar tudo aquilo de ruim que ela não faz. Por exemplo, eu não fumo, não bebo, não uso drogas, eu desejo bem para todas as pessoas. É natural do ser humano sempre se defender. Mas olhando para a palavra do Senhor, a gente precisa entender por que Deus nos ama. E isso muitas pessoas têm até um conhecimento. Eu vou entrar na glória do Pai porque Deus me ama. Mas por que é que Deus te ama? Em João, no Evangelho, no capítulo 1, Evangelho de João, João 1, versículos 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos, olha só, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Deus ele faz uma separação aqui das criaturas e dos seus filhos. Criaturas, todos. Filhos, aqueles que recebem a Jesus como Salvador, como suficiente e único Salvador das suas vidas. É importante notar que lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, a palavra do Senhor também nos diz algo muito importante. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus ele dá um parâmetro aqui, ele dá um ponto de partida para a gente entender que há uma separação, uma diferença muito clara entre as criaturas e aqueles que são filhos. Os que são filhos são aqueles que recebem a Jesus, aqueles que creem no nome de Jesus. E aí a Bíblia também diz lá, pelo apóstolo Paulo,
aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 29, que aqueles que de antemão Deus conheceu, Deus os predestinou para serem conformes à imagem de quem? A imagem de Jesus. Então isso aqui começa a se formar, começa as engrenagens a funcionar, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Por que que Deus me ama? Deus nos ama porque Ele ama a Jesus. Ele ama o seu Filho. O foco todo está em Jesus. Recentemente eu até falei aqui sobre isso. Dei até uma sugestão de Bíblia, de estudo que mostra que Jesus é o centro de Gênesis e Apocalipse. Isso tudo é para quebrar todo o orgulho, toda a sensação de autossuficiência que nós temos em dizer que Deus me ama porque eu sou assim, eu sou assado. Deus me ama, Deus te ama porque Ele ama Jesus. E hoje eu quero mostrar nesse contexto o fato de você ser amado por Deus, mas por tudo aquilo que Jesus é. Porque o amor de Deus por nós, como filhos, não começa em nós mesmos. Começa em Jesus, começa com seu amor pelo seu Filho Jesus Cristo. Mas por que isso, pastor? Porque começa em Jesus e não começa de uma forma direta. Até porque eu já li e sei que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Deus me amou de tal maneira e por isso Ele deu o seu Filho. Mas olha, nunca se esqueça, a interpretação de um contexto, ela não fica apenas em um versículo ou dois. O contexto, ele é amplo e a gente precisa entender como é que Deus nos ama, como é que funciona esse amor de Deus. Porque o Filho sempre foi e sempre será obediente ao Pai. Então, a gente precisa ser imitador de Jesus, porque o amor do Pai ao seu Filho é estendido a nós. Em João 10, 17, ainda no Evangelho de João, a palavra do Senhor diz assim, o próprio Jesus Cristo, Ele declara isso. Por isso o Pai me ama. Por quê? Por que que o Pai ama Jesus? O Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Por isso o Pai me ama. Notem as atitudes de Jesus. Essas atitudes de Jesus, elas são cruciais. A natureza de Jesus são cruciais para o amor de Deus para comigo e para contigo. Porque o padrão é Cristo. Os nossos olhos têm que estar voltados para Cristo. Em João 6,38, a Bíblia fala, o próprio Jesus diz, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É por isso que o Pai me ama, porque eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade dele. E aí a nossa listinha de boas ações, ela começa a ser reduzida a nada. Porque se a gente não faz a vontade do Pai, mas única e exclusivamente a nossa vontade, isso é autossuficiência, isso é decretar um amor para conosco, o amor de Deus para conosco, baseado nas nossas ações. E nós já aprendemos, não somos bonzinhos. Deus nos ama porque Ele ama o seu Filho. Jesus morreu em nosso lugar, deixando o exemplo. O Pai olha para o Filho e diz, esse é o meu Filho amado em quem a minha alma se compraz. E isso nos faz pensar de maneira diferente a respeito de nós mesmos. Sabe por quê, meus queridos? Porque é esse amor que transborda por nós. Os filhos que estão unidos a Cristo o fazem pela fé. Nós estamos unidos ao amor do Pai porque nós amamos o Filho. O Filho foi obediente, e a Bíblia fala, obediente até a morte, e morte de cruz, para tomar o nosso lugar naquela cruz. Ele não veio para satisfazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Então, por isso a gente pode dizer que Deus nos ama, que Deus ama você, porque Ele ama o Filho. Não vai adiantar nada simplesmente no evangelismo vazio, a gente olhar para uma pessoa e dizer, olha, Deus te ama. E a pessoa ficar toda cheia de si sem entender esse amor de Deus. O amor de Deus, ele é muito profundo, porque Ele ama o Filho, o seu Filho, e essa fé, esse amor estendido a nós. Mas quando nos é dito que Deus nos ama porque Ele ama a Cristo e que eu fui adotado pela fé, a nossa concepção de boas ações, elas começam a ser reduzidas. Porque a gente começa a entender que Deus só me ama porque Ele ama o seu Filho amado. E por isso deu a Jesus para tomar o nosso lugar na cruz, a morrer por nós.
Então nós somos amados não porque nós somos amáveis ou porque nós temos parcial obediência, mas porque Cristo é amável, mas porque Cristo é obediente em tudo, e nós estamos em Cristo, nós fomos adotados, nós estamos em Jesus, olhamos para Jesus, e por isso Deus nos ama, porque Ele ama o seu Filho, que é amável, Ele ama o seu Filho, que é obediente, por isso Ele nos ama. A gente começa a desenvolver e a perceber nas Escrituras a profundidade desse amor, e isso nos faz enxergar que sem Deus nós não somos nada, não podemos fazer nada para chamar a atenção de Deus. Por isso Jesus fez, porque obedecia ao seu Pai e tomou o nosso lugar. Porque um filho que ama o seu pai, o que é que ele faz? Ele procura glorificar o seu pai, ele procura apresentar o seu pai, e foi exatamente o que Jesus fez perante o mundo. Jesus apresentou o Deus invisível ao mundo, porque Ele, sendo o próprio Deus na carne, Ele mostrou como o amor do Pai supera qualquer coisa neste mundo. E a gente começa a entender esse amor, e isso nos traz alegria, nos traz regozijo. Em João 5,19, o próprio Cristo disse o seguinte, João 5,19, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha que coisa maravilhosa, olha que representação do Pai nas ações de Cristo. A Bíblia não se cansa, Deus não se cansa de dizer, olhem para o meu filho, este é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer, olhe para ele, faça como ele fez, siga os seus passos, porque Jesus é o padrão. E tudo isso, meus amados, é para trazer a glória do Pai. Como foi que Jesus orou? Vocês já pararam para perceber os detalhes da oração de Jesus, principalmente aquela oração que eu também já mencionei, já incentivei você a buscar nas Escrituras, a chamada oração intercessória? Como foi que Jesus fez essa oração? Ele disse assim, lá no versículo 4 do capítulo 17 de João, olha o que ele disse: eu te glorifiquei na terra, meu Pai, consumando a obra que me confiastes para fazer. Notaram? Jesus, no firme fundamento de agradar o seu Pai, de fazer a sua vontade, em apresentar o Pai, ele glorificou o seu Pai aqui na terra, fazendo a vontade do seu Pai. Não é à toa que os discípulos aprenderam isso, não é à toa que os apóstolos, eles aprenderam isso. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Éfeso, ele disse isso e foi de tamanha responsabilidade, porque ele puxa uma responsabilidade muito grande para as suas ações, ao proferir isso em Efésios no capítulo 5, no versículo 1. Ele disse assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quando ele escreve aos irmãos em Corinto, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Olha que responsabilidade. Nós somos amados do Pai porque o Filho é amado do Pai. E o Filho, nós estamos no Filho, o Filho tomou o nosso lugar na cruz, e todos os herdeiros de Deus devem fazer avançar essa reputação do amor do Pai. Eu sei que você está cansado de tudo que está acontecendo no mundo. Às vezes as pessoas estão dizendo, olha, não consigo conceber que existe um Deus por tanta coisa que está acontecendo no mundo. E isso nada mais é do que uma tentativa frustrada do diabo de fazer com que o seu foco, as suas atenções saiam do amor do Pai e comecem a olhar para a fragilidade do homem, fazendo esquecer que o homem é responsável por suas ações, que o mundo está do jeito que está porque o mundo está sem Deus, o mundo deu as costas para Deus. E aí a gente se esforça para seguir em frente, para apresentar o Pai, para apresentar o amor do Filho, para apresentar Jesus como a única solução para o seu problema, mas às vezes parece uma concorrência desleal, porque a mídia está mostrando o contrário, as pessoas que não conhecem a Deus estão mostrando o contrário, mas o amor de Deus, ele é incompreensível, o amor de Deus chega a ser assustador na sua essência, porque nós somos pecadores e mesmo assim Deus enviou Jesus para tomar o nosso lugar na cruz, por tanto amor. O Pai ama o Filho e nós estamos
no Filho. Sabe qual é o privilégio de tudo isso? Sabe qual é a certeza, a segurança diante de tudo isso? É uma herança segura em Deus, uma herança segura na eternidade, porque Jesus, olha o que ele afirma em João no capítulo 8, versículo 35. Olha a afirmação de Jesus em João capítulo 8, versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Lembra que quando os discípulos eles estavam angustiados, estavam preocupados com tudo que estava acontecendo? E aí Jesus, o que é que ele diz? Olha, não fique assim não, porque os seus corações estão perturbados, porque a sua mente está perturbada. Eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso é o amor do Filho demonstrado pelo Pai, e a gente precisa mostrar ao mundo esse amor maravilhoso, porque Deus nos ama. O próprio apóstolo Paulo, ele conseguia assimilar essa mesma ideia quando ele escreve aos irmãos na Galácia. Gálatas no capítulo 4, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo diz: e porque vós sois o quê? Filhos. Olha que coisa maravilhosa. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. O que é que significa isso? O Espírito de Deus habitando em nós, ele clama de uma forma carinhosa, papai, paizinho. E diz mais, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Olha que declaração maravilhosa. Nos encontrávamos numa posição de escravos do pecado. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Deus ama o seu Filho porque Ele não faz a vontade dEle, mas faz a vontade do Pai. Nós olhamos para Jesus e recebemos a herança eterna, porque olhando para Jesus, Deus nos tira da posição de escravos do pecado, da condição de criatura perdida, para a condição de filho e filha. E logo nós somos amados do Pai. Por isso nós temos uma herança eterna, como diz a palavra do Senhor. Muito mais do que qualquer experiência emocional que o mundo tem experimentado e que passa e que frustra, porque as pessoas ouvem uma palavra de motivação, elas se sentem bem naquele momento, mas por não reconhecer no coração que Deus a ama, que Deus entregou Jesus como a única solução para o problema do pecado, logo ela se esfria, logo ela se afasta de Deus, porque ela não compreende o amor de Deus no nível do coração, ela compreende esse amor de maneira superficial. Naquele momento eu ouvi uma palavra maravilhosa, gloriosa, me senti bem, mas aí o outro dia chega, e porque aquela palavra ela foi apenas no nível das emoções e não no nível do coração, onde o problema real reside, ela cai, ela tropeça, ela vacila. A compreensão desse amor maravilhoso é imprescindível para uma caminhada persistente e permanente. É mais do que essa experiência emocional. Esses versículos, eles nos prometem uma herança em um lugar permanente na família de Deus. E olha, essa herança é certa, é segura, porque foi Deus quem garantiu para nós. Só para que você tenha uma ideia e entenda, algo muito curioso, a principal imagem no Antigo Testamento de uma herança sempre estava associada a uma terra, a uma posse. Então as pessoas elas tinham muitas posses de terras. Então o que é que acontecia? O pai, geralmente, né, o cabeça do lar, o sacerdote do lar, sempre que se falava em herança, os seus herdeiros já sabiam que era toda a terra ou parte da terra. Quando a Bíblia fala que o nosso Pai reservou para os filhos, não para as criaturas, mas para os filhos, uma herança incorruptível, quando Jesus nos faz lembrar que teremos moradas seguras, isso é muito mais do que proferir um pai humano para um filho humano, mas é um Pai eterno, que não pode mentir, que fez a promessa e pode garantir por tudo que Jesus fez. Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai, ele fez a vontade do Pai para nos garantir a segurança dessa herança eterna. Qual era o objetivo de Jesus quando Jesus veio aqui?
fazer a vontade do Pai. Jesus estava focado, Jesus ele foi obediente, e essa deveria ter sido a meta de tantas outras personagens nas Escrituras. Adão deveria estar focado, deveria ser obediente a Deus. Jacó deveria estar focado, teve tantos altos e baixos na vida de Jacó. O próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, porque tirou o foco de Deus, não obedeceu. Mas com certeza, sem dúvida, a meta de Jesus era obedecer ao Pai. Ele foi obediente ao Pai até o fim. Ele não foi uma obediência que ele estava relutando, não foi aquela obediência naquele marasmo, naquela coisa de eu vou obedecer aquele peso, não. Ele fazia isso porque ele amava o Pai, ele ama o Pai. Não foi aquela obediência mesquinha que muitas vezes nós encontramos na vida de pessoas, mas foi uma obediência que nos trouxe esperança. Não foi aquela obediência orgulhosa do tipo, olha, eu estou fazendo aqui de maneira voluntária, não. Jesus estava apresentando o Pai, Jesus estava obedecendo ao seu Pai. Repare como tudo isso se encaixa em Romanos 8, que a gente leu no começo. Romanos 8, 29. Volte para Romanos 8, 29. Deus nos predestinou para sermos conformes à semelhança, ou seja, à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Notaram a motivação que nós temos para viver uma vida de santidade? Se Jesus, no firme fundamento de agradar o seu Pai, foi obediente até o final, só o fato de sabermos como funciona esse amor constrangedor de Deus é suficiente para nos motivar a sermos obedientes ao Senhor, a termos e a levarmos uma vida de santidade, de acordo com os padrões bíblicos. Nós temos uma motivação muito grande. A Bíblia nos fala, ainda em Romanos no capítulo 8, a Bíblia diz, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Perceberam aí qual é a nossa meta? A meta dos filhos de Deus é a santidade. Esse é o nosso objetivo, cumprir a vontade de Deus, assim como Jesus fez, capacitado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, nós podemos fazer a mesma coisa. Queremos muita mudança no mundo, mas não queremos a mudança em nós mesmos. Já parou para pensar a esse respeito? Queremos que o mundo mude, que tudo mude ao nosso redor, mas nós somos incapazes, muitas vezes, de dar o primeiro passo. Você é estimulada em nome de Jesus, a viver uma vida de santidade, uma vida que obedece a Deus, uma vida que alegra o coração do Senhor, porque se Deus te ama, é porque Ele ama o Filho. E se nós olhamos para o Filho, Jesus, de maneira firme, com certeza nós vamos viver uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Que Deus te alimente cada vez mais com a palavra dEle. Que Deus te fortaleça nessa caminhada. É o meu desejo e a minha oração. No nome santo de Jesus. Amém e amém.